Então, bom, hoje a gente vai falar sobre alimentação sustentável no contexto da atenção primária. O Djalma já me apresentou, mas eu queria, só falar um pouquinho do meu percurso para vocês, assim, para vocês entenderem. Eu estudei na Federal do Rio Grande do Sul, sempre tive uma afinidade muito grande com a saúde coletiva ao longo da graduação, nem me imaginava fazendo nutrição clínica. Eu já entrei no telesaúde durante a graduação, fui bolsista de teleeducação, e aí dentro do tele eu fui me encaixando, e como a gente tinha produção dos cursos, eu acabei assumindo muito essa posição e fiz uma especialização em desenho instrucional, fiz uma especialização em gestão da educação do trabalho na saúde, muito para conseguir aperfeiçoar, de uma forma teórica aquilo que eu já fazia, assim, no tele. Mas paralelo a isso, assim que eu concluí a graduação, eu comecei um mestrado que foi sobre discriminação racial, comportamento e consumo alimentar, e eu, ajudei a criar o DESAN, que é um grupo de estudos sobre determinantes sociais da alimentação e da nutrição, na Federal do Rio Grande do Sul. O DESAN ainda acontece, a gente discute temas, pautados em gênero, em raça, em classe, e agora a gente está começando também a falar internamente mesmo, assim, sobre, saúde planetária. Então, essa caminhada, assim, né, para fora do TL e daí além do mestrado, eu comecei a atender e o lugar, assim, esse espaço de atendimento, para mim é onde eu faço a intersecção dessas diferentes caixinhas, assim, que eu já circulei na minha vida, né. Então a minha ênfase na clínica é comportamento e alimentação sustentável, e eu tento fazer uma visão bem integrativa, assim, para que eu não enfim, para que eu possa colocar as questões dos determinantes sociais, da saúde coletiva no acompanhamento, individualizado. E eu também sou colunista do podcast Nós da Nutrição, vocês podem achar lá no Instagram, se vocês colocarem no Google, vocês também encontram. E lá tem vários assuntos relevantes, inclusive sobre saúde planetária e alimentação. Bom, vamos começar então, né? Eu coloquei aqui o objetivo dessa web palestra para a gente lembrar, promover uma alimentação saudável, sustentável, é de importância clínica, ética e política. O objetivo dessa web, então, é entender a relação da alimentação com o meio ambiente e como a saúde do planeta influencia a saúde das pessoas. Com essa base teórica, pretende-se apresentar e discutir orientações alimentares saudáveis e sustentáveis para as demandas da atenção primária. Então, se vocês quiserem escrever no chat, acho que vai ser bem interessante. Quando a gente pensa em preservação do meio ambiente, normalmente o que vem na nossa mente a gente tem imagens que vêm na nossa mente, né? Já conversando com as pessoas, percebi que muita gente se remete a um grupo de militantes, ou então pessoas que abraçam árvores, ou o ecochato, ou a galera do Greenpeace, né? Tem uma série de nomes e imagens assim, que vem na cabeça quando a gente fala sobre isso. Eu sei que vocês já estão aprendendo, e discutindo e aplicando na prática também a saúde planetária, mas é importante da gente conseguir, redesenhar essa imagem e dar outros nomes, né. Então se vocês quiserem usar o chat para me dizer o que que vem à sua mente quando a gente fala de preservação do meio ambiente, se vocês já têm algumas pré-concepções sobre isso. E por mais que essa imagem seja uma imagem que venha para muitas pessoas, a gente sabe que a saúde planetária, ela está dentro da prática dos profissionais da saúde, especialmente da atenção primária, que é o lugar onde, a gente está realmente próximo como profissional da saúde, das pessoas, das coletividades, né. Então esse comentário do The Lancet é interessante, que faz de uma forma bem objetiva, assim, um apanhado da importância de os profissionais da saúde trabalharem com saúde planetária. E ele faz isso através de uma visão de ética. Então a gente tem alguns princípios éticos, né, cada profissão vai fazer lá o seu juramento no final da graduação, na sua formatura, que está baseado numa questão ética também. A gente tem um conselho profissional
que nos rege para que a gente tenha uma conduta ética. A gente tem os princípios, né, da ética, os 4 princípios da ética, que é a justiça, a autonomia, a não maleficência, a beneficência. No entanto, quando a gente fala sobre saúde planetária, talvez isso esteja desconectado dessas questões éticas que vem pautando a nossa prática. E esse artigo, ele fala de quanto isso é importante. Então, que as promessas, elas sejam atualizadas para levar em consideração a evolução das normas, expectativas e desafios da sociedade. E a gente sabe que a saúde planetária é uma forma de entender, assim, um dos maiores desafios da nossa humanidade, do nosso tempo, né? Então, as gerações atuais e futuras de profissionais da saúde e as populações que atendem enfrentam os desafios da época do antropoceno, em que a atividade humana é o princípio motor, é o principal motor das mudanças ambientais globais. Essa resposta a esses desafios surgiu, como resposta, né, surgiu o campo transdisciplinar da saúde planetária, centrado na interconectividade da saúde humana como o estado de todos os sistemas naturais. Então, os profissionais de saúde precisam ampliar a interpretação de, primeiro, não fazer mal e beneficência e considerar a vitalidade do planeta como alicerce do bem-estar humano. Então, só para a gente entender como isso faz parte da nossa prática profissional e se a gente tem uma conduta ética, a gente inclui a saúde planetária nas nossas práticas. E esse é um esquema de One Health, que é essa concepção de saúde que é compartilhada entre a saúde humana, a saúde dos animais e a saúde do meio ambiente. A gente já tem aquela definição, né, de que a saúde é um bem-estar biopsicossocial, isso já é disruptivo do tempo que a gente está vivendo, que é de responsabilizar excessivamente as pessoas. Então, quando a gente fala desse conceito, já é disruptivo, quando a gente fala de One Health, apesar de ser bastante antiga essa discussão, ele é um conceito mais disruptivo ainda, né? Então, todos esses sistemas diferentes, eles estão interligados para que a gente consiga promover saúde como um todo. Se algum deles está prejudicado, os outros também vão estar. E esse é o esquema das diferentes eras geológicas. Então, a gente tem feito tanta intervenção na Terra que inauguramos uma nova era geológica, que é o Antropoceno, que é marcada pela ação do homem, né, da humanidade, no planeta, e fazendo com que os nossos sistemas naturais eles não tenham a capacidade de se recuperar e estar em sua plenitude, né? Então, essa é a característica principal do antropoceno. Vocês já estão aí nessa caminhada da saúde planetária, então vocês já devem ter entrado em contato com esse conceito, né, com a definição. Então, a saúde planetária é a busca do mais alto padrão atingível de saúde, bem-estar e o cuidado de todo mundo, através da atenção judiciosa aos sistemas humanos, que constrói o futuro da humanidade e dos sistemas naturais da Terra, e que definem os limites seguros dentro dos quais a humanidade pode florescer. Então, esses são os limites. A gente vai falar especificamente sobre alimentação depois. Essa é uma imagem do curso de saúde planetária do Telesaúde RS. Aquele círculo rosinha que tem os pontinhos de interrogação em algumas das faixas, está querendo marcar ali quando ultrapassa a zona de incerteza, né? Então, um alto risco. Em 2015, a gente teve a publicação do artigo que originou essa imagem. Em 2021, a gente teve uma atualização e a gente viu que os novos fatores aumentaram ainda mais. Então, a gente tem muita contaminação, especialmente com microplásticos, que tem sido uma das discussões mais marcantes assim, dos limites planetários. E essa imagem, só para a gente conseguir entender como que os gases do efeito estufa eles vão influenciar no aquecimento global, assim, né? Imagino que vocês já devem ter entrado em contato, não sei, Djalma, se as pessoas já entraram em contato com esses conceitos iniciais, porque eu posso passar mais rapidinho também. Eu acredito que sim, foi falado na web palestra passada, assim. Se você quiser só dar esse panorama aí geral, pode ser também, fica aí para você. Tá bem, então é isso, né? A gente tem uma grande emissão de gases do efeito estufa, que vem principalmente do transporte e da agricultura, da pecuária especialmente, e aí isso faz com que esses gases presos na nossa atmosfera
o calor não consiga se dissipar, a gente tenha um aumento das temperaturas. E aí, com os aumentos das temperaturas, a gente tem uma série de outras influências nos nossos sistemas naturais. Como aqui nessa imagem a gente pode ver mudança climática, acidificação dos oceanos, as secas, as enchentes, tudo isso vai, em última instância, também influenciar na nossa alimentação, né? Porque se não tem terra boa para plantar, a gente não come. Então, se tem seca, se tem incêndios, tem enchente, isso vai influenciar na agricultura, nos preços, na insegurança alimentar, principalmente da população rural. E aqui, só para a gente ter o dado de qual é o impacto da pecuária na emissão de gases do efeito estufa. Então, aqui nesse primeiro círculo, a gente tem que quase 30% da emissão de gases do efeito estufa corresponde ao sistema alimentar. E desses 30% aqui, a gente pode ver que mais da metade é da pecuária, né? Esse dado, ele é bem recente, ele é de 2018, por isso que eu resolvi trazer ele aqui, mas ele é do Reino Unido. Então, pense que aqui no Brasil a gente produz muita carne, né? Então, a gente produz muita carne para exportação, a gente é reconhecido mundialmente por isso. Então, essa produção, ela acaba sendo ainda mais danosa, né? A gente acaba tendo emissão de mais gases do efeito estufa. E, diferente do CO2, o metano não tem compensação, né? A gente fala muito das políticas públicas, das empresas, também da compensação de CO2. O metano não é tão simples assim da gente enfrentar ele politicamente, em relação à tecnologia também. Então, qual que é a relação entre a alimentação e o meio ambiente, né? Já falamos aqui de algumas questões que tangenciam esse tema, essa intersecção. Esse é o sistema alimentar. Esse esquema... Ah, gente, desculpa, eu tô aqui com uma coriza muito forte. Mas esse esquema, a gente consegue ver os determinantes, tem vários determinantes diferentes para três principais etapas, três principais aspectos do sistema alimentar, que é a cadeia de suprimento de alimentos, os ambientes alimentares, o comportamento do consumidor. Todos esses vão ser influenciados por esses determinantes, vão acabar gerando consequências que estão baseadas na alimentação em relação à quantidade, em relação à qualidade, diversidade e segurança alimentar. E isso vai gerar diferentes desfechos de saúde e nutrição. E esses impactos do sistema, então, voltam, é bem um ciclo, né? Voltam novamente influenciando esses determinantes que influenciam o próprio sistema. Então, só para essa imagem é legal para a gente conseguir ter noção do caminho que a comida faz. Ela passa por muitas etapas até chegar na nossa mesa, e depois de chegar na nossa mesa também a gente tem uma outra parte, né, que é o descarte, por exemplo, que é o tratamento do lixo, que é para onde essa comida vai, assim. E tudo que está envolvido com ela, né? Então, aqui na cadeia de suprimento de alimentos, eu sei que está pequenininho para vocês, mas a gente tem sistemas de produção, estoque e distribuição, processamento, embalagem, varejo e mercado. Então, pensem que se a gente compra na feira, direto do produtor, a gente tem praticamente a gente tem um sistema de produção e a gente tem o mercado. A gente pula muitas etapas aqui. Agora, se esse produtor, ele é, sei lá, do Panamá, e aí ele plantou um material, plantou um alimento, que vai ser convertido em um produto da indústria, que vai ser transportado, que vai ser embalado, comercializado por uma grande rede de supermercados. Até chegar na nossa mesa é um caminho muito diferente. E cada vez que a gente tem caminhos longos, a gente distribui o dinheiro na mão das pessoas que estão neste caminho, né? E o produtor mesmo, quem está produzindo alimento, ele fica com a menor parcela desse dinheiro, né? A gente sabe que pessoas que moram no campo não só têm maior risco de insegurança alimentar, mas também são pessoas que têm uma baixa posição socioeconômica, uma baixa posição social. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Como que a gente está cuidando disso como sociedade, né? Porque é um aspecto de cidadania também, a gente fazer boas escolhas alimentares e pensar na origem do nosso alimento. E o que é, afinal, uma alimentação sustentável? Essa definição, ela vem da FAO, tá?
que é uma alimentação sustentável, ela deve proteger e respeitar a biodiversidade e os ecossistemas, ser culturalmente aceitável, acessível, economicamente justa, nutricionalmente adequada, segura e saudável, além de otimizar os recursos naturais humanos. E o nosso guia alimentar, que vocês devem conhecer muito bem, ele foi pioneiro em falar sobre isso, né, num guia alimentar. Ele serviu de exemplo, inclusive, para outros países. Então, um guia alimentar para a população brasileira, que foi baseado na classificação nova, e, claro, já é de conhecimento de muitas pessoas, né, a questão dos ultraprocessados, mas isso da gente comprar em feiras, cuidar com a questão das embalagens, tudo isso é muito novo para os guias alimentares, né? A gente, principalmente na nutrição, tem uma formação muito do nutriente. E a gente sabe que tem uma série de outras coisas que são extremamente relevantes, né? Dentro do nosso sistema alimentar, das nossas escolhas. Essa imagem aqui, vocês lembram do limite, né? Que a gente falou lá no início, dos limites planetários. O The Lancet lançou em 2015, não, na verdade, 2015 fez a comissão do Eat Lancet. Em 2019, houve uma publicação bastante famosa, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela, e uma das coisas interessantes é que nessa publicação se fala de como ter uma dieta que seja, um padrão alimentar que seja saudável e sustentável. Né? Porque a gente fala muito do saudável, mas o saudável ele tem alguns parâmetros que nem sempre estão caminhando junto com o sustentável, né? E aí aqui a gente tem diferentes cenários de ganha e perde, né? Baseado na alimentação e na sustentabilidade. E nesses limites planetários. Então, tem situações em que a gente está ultrapassando o limite, a gente perde em relação à sustentabilidade, em relação à saúde, e tem situações em que a gente ganha, se a gente conseguir respeitar esses limites. E como que a gente faz isso, né? Daí o The Lancet vai dispor uma série de recomendações para que a gente consiga ter uma alimentação sustentável. Não é tão simples assim, especialmente falando de Brasil, né? Que a gente está com os alimentos in natura caríssimos, com inflação bizarra, então é um grande desafio para a gente, enquanto sociedade, enquanto população brasileira, né? Aqui a gente tem outra figura de limites. Aqui vocês podem ver esse 100% aqui, seria o ideal, né? E aqui a gente tem vários parâmetros para mostrar o quanto a gente está ultrapassando esses limites. Esses limites tem a ver com a emissão de gases de efeito estufa, a questão das plantações, uso da água, aplicação de nitrogênio, aplicação de fósforo e a perda da biodiversidade, que é o mais significativo dessa imagem. E aqui a gente tem diferentes cenários. Esse BAU aqui é Business as Usual, que tem a ver com como a gente está hoje, né? Então, em relação à produção de alimentos, manter como a gente está, uma produção mais, aliás, uma produção mais sustentável, mas não tão ousada, e esse mais aqui, uma produção sustentável mais ousada, assim, né? Que precisaria de muitos agentes políticos e da sociedade para se mobilizar para que isso mudasse. Em relação ao desperdício total, reduzido à metade, ou então, em relação à dieta, que ou a gente mantém o padrão alimentar como ele está hoje, ou a gente faz uma mudança na nossa alimentação. Os campos vermelhos têm a ver com a extrapolação desse limite, os campos amarelos com, né, ficar ali no meio termo, e os campos verdes, um cenário mais interessante. Então, a gente pode ver que o melhor seria se a gente conseguisse fazer mudanças drásticas na nossa produção de alimentos, reduzir a metade o desperdício de alimentos e fazer uma aderência em massa da dieta planetária, né, que é o que o Eat Lancet fala, mas que é a alimentação sustentável. Em 2021, a gente teve a publicação desse material pela FAO. Esse material, ele fala sobre a insegurança alimentar e nutricional no mundo. E por que eu coloquei ele aqui? Primeiro porque tem muita relação com a saúde planetária e insegurança alimentar, mas também porque esse documento, ele fala que a transformação dos sistemas alimentares é necessária para que a gente consiga ter segurança alimentar e nutricional.
Então, eu acho que isso já é bem revolucionário, assim, né? A gente entender que o foco da solução é o sistema alimentar, é a alimentação sustentável. E sabemos, né, que a gente está falando para profissionais que provavelmente trabalham na assistência, na atenção primária, mas a gente sabe o quanto a gestão precisa, né, as gestões políticas precisam tomar atitudes para que a gente consiga atingir esse lugar. E nos últimos anos tivemos muitos retrocessos, né, em relação à insegurança alimentar no Brasil e no mundo. Então, a fome é significativamente pior nos países com sistemas agroalimentares altamente sensíveis à chuva e aos extremos de temperatura. E, ironicamente, hoje uma alta proporção da população depende da agricultura para sua subsistência. E, então, voltamos para aquele lugar de que a população rural, apesar de produzir nosso alimento, está em extremo risco. Então, só para a gente ter noção de dados, né? A obesidade, a gente tem 2 bilhões de pessoas no mundo que estão obesas. Isso, a obesidade está associada com 4 milhões de mortes anualmente. Tem um grande impacto econômico, assim como a desnutrição, assim como as mudanças climáticas também. E no mundo, quase 150 milhões de crianças até 5 anos de idade apresentam dados alarmantes de baixa estatura para a idade. Isso é um dado de 2020, foi publicado em 2021. A gente tem a nossa publicação aqui do Brasil, né, que foi feita hoje, né, o lançamento, que tem dados até abril de 2022. Então, eu separei eles aqui para comentar com vocês. Então, 41,3% dos domicílios estavam em situação de segurança alimentar, enquanto 28% havia incerteza quanto ao acesso dos alimentos, além da qualidade da alimentação já estar comprometida. Então, isso configuraria uma insegurança alimentar leve. Restrição quantitativa aos alimentos ocorria em 30% dos domicílios. Então, desses, 15% convive com a fome, o que nos remete a uma insegurança alimentar grave. 125 milhões de pessoas residentes em domicílios com insegurança alimentar e mais de 33 milhões de pessoas em situação de fome. E a gente sabe que isso não afeta de uma forma igual todas as pessoas. A desigualdade do acesso aos alimentos se manifesta com força nos domicílios rurais, 18,6% dos quais enfrentando a fome em seu cotidiano. Em termos geográficos, 25% das famílias com insegurança alimentar grave residem no norte e 21% residem no nordeste. E a fome está presente em 43% das famílias com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo e atinge mais as famílias que têm mulheres como responsáveis ou aquelas em que a pessoa de referência se denomina de cor preta ou parda. Então, a fome e insegurança alimentar no Brasil tem cara, tem cor, né? Tem gênero. Esse gráfico, ele é do relatório de sindemia global do The Lancet, foi publicado em 2018, 2019, e ele fala sobre uma sindemia que é um resultado da intersecção de 3 diferentes pandemias, que é a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas. A gente sabe que pandemia, né, seria uma epidemia que atravessa as fronteiras, e a gente entende como a obesidade faz isso, a gente entende como a desnutrição faz isso, e as mudanças climáticas, elas acabam sendo também consideradas aqui uma pandemia por essa natureza dinâmica, né? E também a gente entender que está vivenciando isso de uma forma global. Então, para explicar para vocês essas figuras que são um pouco complexas, né? Aqui na figura a gente tem os sistemas naturais e na medida que os círculos vão crescendo, a gente tem os diferentes sistemas. Aqui na parte rosa mais escuro, a governança, daí a gente vai para os sistemas macro, sistemas intermediários e sistemas micro. Esse é o plano de fundo para essas interações, como a gente vai ver aqui na figura B, como a gente vai ver na figura C, como a gente vai ver na figura D também. Então, ali na figura B, que é a mais, acho que é mais, a gente pode entrar em muitos detalhes, assim, olhando ela, vamos entrar depois, a gente consegue ver como que essas três pandemias se interagem. Aqui na C, a gente tem os ciclos de interação, que significa que o sistema de saúde, as gestões, a indústria
os ciclos de oferta e procura, os ciclos ecológicos, todos eles vão influenciar em diferentes níveis como que a gente vai estar lidando com essas questões, né? Então, por exemplo, né, ciclo de negócios. Se a gente tem negócios que vão estimular o consumo de ultraprocessados, por exemplo, através do marketing, através de incentivos fiscais, através de estratégias para que esses alimentos sejam mais hiperpalatáveis ainda, ou que eles tenham uma capilaridade ainda maior, chegando mais perto da vida das pessoas. Bom, é claro que isso vai favorecer um cenário, né, epidemiológico, assim. Se a gente tiver negócios que sejam prioritariamente sustentáveis, porque eles recebem incentivo do governo para isso, porque a gente tem uma mudança de cultura, isso vai também favorecer um outro tipo de cenário epidemiológico. Então, por isso que a gente precisa falar dos ciclos de interação, porque eles vão determinar muito esses desfechos. E aqui na D a gente tem uma visão individual. Novamente, temos os sistemas. E aqui, a cada uma dessas etapas, a gente vê diferentes personagens ilustrando a individualidade, como esses, por exemplo, né, no sistema de trânsito pedestre, ele vai ser influenciado pelo meio e ele vai também influenciar o meio. Então, essa é a ideia, assim, de a gente não pode responsabilizar as pessoas excessivamente, mas as pessoas também têm agência sobre alguns processos. Então, enquanto governo, assim, o governo, as gestões, diferentes níveis, precisam dar condições para que as pessoas possam fazer isso, né? Se o preço da comida está caríssimo, elas não vão ter agência. Então, como que a mudança climática, a desnutrição e a obesidade estão relacionadas? As mudanças climáticas, elas aumentam a desnutrição por meio da insegurança alimentar, que resulta dos eventos climáticos extremos, que a gente conversou um pouco, os pequenos agricultores mais afetados, e o aquecimento global muda a produção. Então, isso vai fazer com que favoreça a insegurança alimentar. As mudanças climáticas, elas também podem reduzir o conteúdo de proteínas, de micronutrientes, causando deficiências nutricionais, causando desnutrição crônica. E como que a obesidade e a desnutrição interagem? A gente sabe que a desnutrição no início da vida é um preditor para a obesidade posterior. Mecanismos biológicos e sociais que explicam essa relação incluem a contribuição da desnutrição fetal infantil, insegurança alimentar e má qualidade da alimentação, caracterizada por baixa variedade de alimentos saudáveis. Então, isso vai gerar no futuro obesidade. Os eventos das mudanças climáticas sobre a obesidade, os efeitos, né? Aí sim, eles são mais incertos, mais controversos e tem bastante margem para a gente discutir, criticar. Então, uma das formas que a mudança climática e a obesidade estão relacionadas o aumento da temperatura ambiente poderia contribuir para a obesidade por meio das reduções da atividade física. Então, as 10 minutos. pessoas ficam mais dentro dos seus ambientes e aí elas acabam reduzindo a atividade física. Então, qual que é a grande crítica disso, né? Aqui fala de que aumentar a produção de alimentos e produtos agrícolas para atender às necessidades das pessoas obesas acaba aumentando gases do efeito estufa e acaba também gerando mais transporte, daí a gente tem mais queima de combustível fóssil, a gente tem mais poluição, mais gases do efeito estufa, enfim. Então, aqui essa visão, acho que ela é muito baseada no balanço energético positivo, né? A gente sabe que a obesidade é muito complexa, mas a gente não pode, a gente precisa ter cuidado para não atribuir a responsabilidade da mudança climática, por exemplo, ou a piora desse quadro nas pessoas, né? Então, acho que é bastante difícil lidar com esse dado. E também ele é ainda muito incipiente, não temos uma robustez assim, de evidências científicas para conseguir alegar isso, mas isso é o conteúdo do relatório do The Lancet. Então, esse aqui é o documento que eu falei para vocês, do Eat Lancet, que é a nossa alimentação no Antropoceno, dietas saudáveis para sistemas alimentares sustentáveis. Aqui a gente tem uma comparação da dieta atual com a dieta planetária, e eu acho esse nome bem sensacionalista, dieta planetária, eu não gosto muito de usar, tá? Então a gente pode preferir usar a alimentação
sustentável, porque a dieta sempre remete a outras coisas, né? Pode remeter a restrições, mas na verdade é um padrão alimentar. Então, aqui no 100% a gente tem um limite de saúde, então dentro deste limite ficaria o ideal de consumo desses alimentos, e olha como que é o cenário atual, a gente tem consumo muito maior de carne vermelha, muito maior de tubérculos, raízes, e maior também de ovo. Então, esse material, ele faz uma recomendação, esse prato aqui, ele não é necessariamente um prato a ser consumido num dia, mas ele faz uma referência à proporcionalidade dos alimentos dentro do padrão alimentar sustentável. E aqui a gente tem recomendações de consumo abrangente, consumo moderado e consumo reduzido de cada parte, né? Então, qual que é a grande recomendação do The Lancet? Bom, a gente tem a recomendação da OMS, que é reduzir carne vermelha, alimentos processados e açúcar. E aí o The Lancet, a comissão, né, do Eat Lancet vai lá e fala, ok, temos essa recomendação, mas eu acho que para a gente promover sustentabilidade, a gente precisa fazer uma redução ainda mais drástica, principalmente nesses 3 produtos, né, principalmente em carne vermelha, açúcar, alimentos processados. E aqui ainda sugere ainda, né, o consumo moderado dos alimentos de origem animal, que não são a carne vermelha, mas também endossa que dietas veganas, vegetarianas, elas são bastante desejáveis. Inclusive, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, né, de alimentação vegana e vegetariana, a gente pode discutir um pouquinho sobre. Mas são padrões alimentares bastante sustentáveis. Então, de acordo com esse estudo que foi publicado há 2 meses atrás, 3 meses atrás, a gente tem uma análise com um número de brasileiros bastante grande, né, quase 50 mil brasileiros, para entender se aqui no Brasil a gente consegue aderir a essas recomendações de alimentação sustentável. E um estudo viu que apenas 30% dos brasileiros atingem as recomendações. Imagine como que isso foi em 2017 e 2018 que ocorreu a coleta de dados. Imagine que hoje esse número deve ser ainda maior, porque a nossa insegurança alimentar só cresce. E aí, bom, diante desse cenário caótico, né, e olhando para a alimentação sustentável, o que a gente pode fazer com isso? Eu separei aqui as recomendações do relatório do The Lancet de sindemia global, para a gente pensar em ações para todos e ações para a sociedade civil. Então, pensar nos termos da sindemia global para se concentrar em fatores sistêmicos comuns que demandam ações coletivas de vários atores. Então, conseguir se articular no bairro, nos conselhos de saúde, conseguir reconhecer diferentes realidades, tem laboratórios de experiências em alimentação sustentável nas cidades. Como que as pessoas estão fazendo isso nas suas cidades? Como que a gente pode fazer isso na nossa? A agência do governo, né, é extremamente grande. Então, são as questões governamentais, as decisões governamentais, que vão determinar se vai ter subsídio fiscal para monocultura ou se vai ter subsídio fiscal para uma alimentação mais sustentável, mas aí eu queria falar outra palavra que me fugiu. Vai ser também os governos que vão determinar se vão se investir, né, em transporte público, em transporte coletivo, em vias para bicicletas, para que a gente tenha menos carros circulando, né, ou se vai incentivar a indústria de automóveis para que vendam carros mais baratos. Então, tudo isso vai influenciar, obviamente, no nosso comportamento, na nossa saúde. Mas, para além das questões governamentais, tem uma série de articulações, espaços que a gente pode ocupar para conseguir promover sustentabilidade, né? Acho que tá aqui, por exemplo, a gente conversar sobre isso é uma dessas formas. E em relação à sociedade civil, né, atuar para aumentar a demanda por políticas de enfrentamento da sindemia global, e aí a gente tem o advocacy, né, que é essa pressão que pessoas e organizações fazem para que os políticos tomem decisões que sejam de interesse coletivo de fato, né, que nem sempre isso acontece. A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável é um grande exemplo disso. Monitore a implementação de políticas para aumentar a responsabilidade independente por ações para mitigar a sindemia global. E aqui, então, essa é a última parte, gente. Sei que a gente está bem no final, assim.
Mas só para a gente pensar de forma prática, ok, entendi o cenário, entendi o que é alimentação sustentável, os desafios, mas como que eu posso fazer isso na minha prática, né? Na atenção primária. É muito fácil falar para as pessoas, diminui carne, diminui açúcar, diminui isso e aquilo, aumenta isso. Algumas pessoas vão escutar e vão conseguir ir para casa e fazer isso. Algumas que realmente têm poder para comprar, enfim, acesso, tudo isso, né? A gente tem todas as barreiras estruturais, mas tem uma questão que é como que as pessoas vão de fato incorporar essas orientações na prática, né? Então, promover alimentos de origem vegetal de uma forma criativa. Ensinar para as pessoas técnicas culinárias, tempero, ingredientes, dar receita, falar sobre combinações alimentares diferentes, para que as pessoas reduzam a centralidade da carne. E aí elas passem a comer mais verduras, mais legumes e reduzam ultraprocessados. E lembrar sempre que a carne vermelha ela não vai precisar de um substituto no prato padrão do brasileiro, e isso não vai causar um prejuízo nutricional em geral, né? Pensando numa média de demanda de nutrientes e energética para as pessoas. Se as pessoas comerem arroz, feijão e salada, elas vão ter essas necessidades proteicas supridas, desde que elas aumentem um pouco a quantidade de feijão, por exemplo. Então, elas não precisam colocar mais um monte de coisa no prato, assim. Então, é importante explicar isso para as pessoas, a gente entender e explicar isso para as pessoas. Foco em alimentos saudáveis e sustentáveis. Então, promover esses alimentos é muito mais interessante do que mandar as pessoas cortarem as coisas. Quando a gente fala de cortar coisa, especialmente coisa que gosta, é muito difícil para as pessoas aderirem. Então, sempre faça a promoção desses alimentos. Fale sobre a variedade da alimentação. Por que é importante? Não só porque te ajuda a acessar coisas mais baratas, né? Vai falar de sazonalidade, de variação, enfim, também acessar mais micronutrientes, já que tu está variando, mas é mais favorável para a biodiversidade também. E por que isso? Falar sobre isso faz com que as pessoas olhem para a comida para além do que está no seu prato. E aí isso faz com que elas se engajem em mudanças alimentares. Já tem estudos que mostram quando elas vão na feira, quando elas conhecem o produtor, quando elas sabem o caminho do alimento, quando elas pensam no descarte, elas se engajam mais com uma alimentação saudável. E vai ser sustentável também. Promova as habilidades culinárias, então, dentro do possível, faça mobilizações para que o paciente cozinhe o seu próprio alimento. Sabemos que isso hoje em dia é uma luta, né? As pessoas estão sem tempo para cozinhar. Sugira produtos que geram menos lixo. Então, fale sobre como que faz isso, comprar granel, usa sacola retornável. Quando compra embalagem, como que a gente pode reutilizar essas embalagens depois, como que a gente separa lixo. Tudo isso vai influenciar na alimentação sustentável. Local de compra. Então, não só dizer para as pessoas comprarem salada, comprarem fruta, mas onde que elas estão comprando? Eles são cultivados de uma forma sustentável? Elas conhecem o caminho desse alimento? Ele é comprado na feira, é comprado no mercado? Ajude as pessoas também a mapear os locais no seu bairro. Também, na atenção primária, isso a gente fala lá no curso de nutrição na atenção primária, né, do Telesaúde RS. Dá para fazer mapa reconhecendo onde tem árvore frutífera no seu bairro, com as pessoas, onde tem feira, onde tem mercadinho, para ajudar elas a conhecer o seu território. Então, quando a gente faz isso, a gente pode também ajudar as pessoas a entender quem produz o quê. Então, pode ser que no bairro alguém esteja plantando alface, alguém tem uma bananeira, alguém tem um pé de mamão. Dá para promover intercâmbios, permuta entre as pessoas, para que elas tenham acesso a esses alimentos de uma forma mais barata, né? Transporte, então, isso é uma coisa legal, assim. Eu sempre dou o exemplo da pasta de amendoim. Pasta de amendoim, pelo menos em Porto Alegre, né? Não sei de onde todo mundo aqui é, mas tem 3 marcas que têm a embalagem praticamente igual. E a única coisa que muda, não muda conteúdo nutricional, não muda informação nutricional, nem lista de ingredientes. O que muda é da onde ele veio, onde esse alimento foi produzido. Então, um veio de Santo Antônio da Patrulha, que é uma cidade pertinho, um veio de São Paulo, outro veio de outro país. Como que eu posso decidir entre eles? Se o preço é igual, se a cara é igual, se o gosto é igual, eu posso levar em consideração quanto ele caminhou, ele percorreu para chegar até a gente, né?
porque quanto mais transporte, mais longe, mais emissão de CO2, por exemplo. Isso vale também para as frutas, tá? Porque as frutas que estão fora da sazonalidade vão precisar também ser importadas. Então, isso acaba gerando impacto ambiental maior. Encontrar possibilidades para os altos preços dos alimentos, né? Selecionar aquilo que está mais barato, né? Observar isso nas práticas de vocês, poder comentar com o paciente também. Plantar em casa, fazer horta comunitária. A gente sabe que é difícil, né? Mas às vezes as pessoas se engajam nas hortas nas suas casas. Não sei se vocês têm experiências com isso. Enfim, dá para fazer. Aqui tem uma série de questões de reflexão que depois vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada com calma. Focar na qualidade. Então, ao invés de sugerir, por exemplo, barrinha de proteína, simplesmente porque tem proteína, enfatizar um sistema ganha-ganha alimentar e ambiental. Então, o que tem de proteína que é in natura? Fale sobre a importância da cultura alimentar, convide o paciente para conhecer o sistema alimentar e fale sobre aproveitamento integral de alimentos, né? Porque isso acaba gerando muita vergonha para muitas pessoas, né? Tem gente que acha se ofende quando a gente fala, tu pode aproveitar e comer a rama da cenoura, tu pode aproveitar e comer a casca do abacaxi. Mas isso porque muitas pessoas viveram situações de privação, que aí atualmente isso tem uma cara de pobreza, tem cara de não ter nenhum valor. Então a gente pode fazer um convite gentil para mostrar qual que é a importância, a potência e o benefício do aproveitamento integral de alimentos, por exemplo. Gente, falei demais. E é isso, assim, comer é provavelmente a decisão mais íntima e com maior impacto global que a gente pode ter. Então, comer, todo mundo come, né? E vocês, como profissionais de saúde, têm um impacto, uma potência para impactar muito fortemente o sistema alimentar através das recomendações de vocês. Então, usem essa força, essa potência. Oi, pode falar, Ilana. Enquanto as pessoas estão pensando, né? De dizer para começar mesmo pelo micro, assim, né? A gente poder fazer uma revisão das nossas práticas. Não sei se isso faz sentido para vocês, até queria escutar caso vocês queiram compartilhar, assim, se faz sentido para vocês uma alimentação sustentável. Mas a gente pode começar revisando como que a gente descarta o lixo na nossa casa, que tipo de alimentos a gente come, onde a gente compra esses alimentos. A gente tem conseguido preparar. Acho que quando a gente revisa as nossas e vê onde pode fazer algumas mudanças pontuais, dá para entender também os desafios que os pacientes vivenciam, né? Para conseguir fazer mudanças também. Então, até acho que isso é uma coisa. E uma outra recomendação assim, que eu poderia fazer é de vocês olharem para o território, né? E também aprender com ele, assim. Eu sei que é extremamente desafiador ser profissional da atenção primária, né? Com todos os desafios que tem tanta coisa para dar conta. Mas a alimentação tem um papel muito, muito forte, assim, de promoção da saúde e prevenção de doenças, né? E aí, com certeza, a longo prazo, a gente tem um impacto muito menor, assim, no trabalho, quando a gente foca nisso, né? Se a gente mudar o cenário epidemiológico, assim. Ilana, eu tô achando que o pessoal hoje está um pouco tímido, não sei o que houve, porque eles andavam bem conversadores nas últimas palestras. Não é nada contigo, pode ter certeza, enfim, é que às vezes acontece do pessoal não ter dúvidas, não compartilhar aqui, e também a gente reforça que depois fica disponível, né, todo o conteúdo, e também tem o serviço de teleconsultoria do Telesaúde, do nosso núcleo, que fica à disposição de vocês, profissionais, para se surgir alguma dúvida, alguma questão, e até esse material aqui pode ser utilizado, né, para referenciado aí para as respostas das teleconsultorias, né? Se vier alguma nesse de encontro aí a esse conteúdo, enfim. Ilana, se quiseres comentar, sugerir mais algum conteúdo aí, algum local para o pessoal, algum curso, enfim, às vezes a gente também é importante esse momento para fazer um serviço, né? Então a gente vai encerrando aqui. Eu acho que, já desculpa te interromper, mas eu acho que a grande recomendação é o curso de saúde planetária da Telesaúde, né? Que vocês já devem ter escutado várias vezes aí. Façam ele, tem o inglês também, para quem quiser treinar o inglês. E é bem, bem, bem interessante. E a parte de alimentação sustentável tá bem legal, assim.
E acho que lá vocês vão encontrar outras referências também, e nesse material aqui que eu apresentei para vocês, vocês podem se aprofundar nos relatórios, nos guidelines, enfim, para se caso queiram estudar um pouco mais sobre alimentação sustentável.